Olá! Para o servidor público aposentado ou pensionista que enfrenta uma doença grave, a gente sabe que cada centavo faz uma diferença enorme. Mas e quando a burocracia impede o acesso a um direito, como a isenção do imposto de renda? Pois é, hoje a gente vai entender qual é o atalho legal para garantir essa isenção sem rodeios direto na justiça. Olha, lidar com uma doença grave já é uma batalha, né? E ainda ter que encarar um monte de burocracia por um direito parece uma barreira a mais, totalmente desnecessária. A boa notícia é que o caminho para a justiça pode ser bem mais direto do que se imagina. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, vamos direto ao ponto. Num momento tão delicado da vida, a lei oferece um respiro, um alívio financeiro que é fundamental, a isenção do imposto de renda. A ideia aqui é muito simples, sabe? É garantir que o dinheiro da aposentadoria ou da pensão seja usado para o que realmente importa, para o bem-estar da pessoa, e não para pagar imposto. Mas afinal, quem é que tem esse direito? Bom, a lei é bem específica. Ela se aplica a servidores públicos, aposentados, pensionistas e também reformados, claro, que sejam portadores de alguma daquelas doenças graves listadas na legislação. O objetivo, mais uma vez, é aliviar o fardo financeiro para que o dinheiro possa ir todo para o tratamento, para a qualidade de vida. E que doenças são essas? A lei traz uma lista bem definida, que é essa que está aqui na tela. A gente está falando de condições como tuberculose ativa, câncer, que é a neoplasia maligna, esclerose múltipla, cardiopatia grave, Parkinson, enfim, uma série de quadros bem sérios. É fundamental, claro, conferir se o diagnóstico se encaixa certinho nessa lista para poder ter o direito à isenção. Até aqui parece tudo muito claro, né? Só que é exatamente neste ponto que muita gente encontra uma barreira. Aquela exigência de que é preciso, primeiro, fazer um pedido na via administrativa. Vamos entender por que isso, na verdade, é um desvio que não precisa ser feito. Pois é. Quem entra com uma ação na justiça muitas vezes dá de cara com uma ordem judicial parecida com essa aqui, pedindo para juntar no processo a cópia do pedido administrativo e a resposta, a negativa. E o juiz ainda diz que isso é indispensável para o processo continuar. Na prática, o que acontece? Isso acaba travando tudo e a busca pelo direito fica parada. E o impacto disso é enorme. Não é só o atraso, o desgaste emocional. Existe uma verdadeira armadilha no caminho administrativo. Sabe o que acontece? Muitas vezes, a isenção até é concedida, mas por um prazo limitado, tipo 5 anos. E depois, a cobrança do imposto volta. Isso acaba forçando a pessoa a procurar a justiça de qualquer jeito. Só que aí tem um problema. Como ela teve a isenção por esses 5 anos, ela acaba não tendo nenhum valor retroativo para receber. É uma situação muito complicada. Então, a pergunta que fica é, como é que se fura essa barreira? A resposta, gente, está na nossa lei maior, a que vale mais que todas as outras, a Constituição Federal. E aqui está o ponto central de tudo, o princípio do acesso à justiça. O que o artigo 5º da Constituição diz é muito claro. A lei não vai impedir que o Poder Judiciário analise qualquer lesão ou ameaça a um direito. Ou seja, se um direito foi desrespeitado, a porta da justiça tem que estar aberta. Ponto. Nenhuma exigência administrativa pode fechar essa porta. E tem mais. A própria Constituição garante que o processo tem que ter uma duração razoável, que ele tem que ser rápido. Agora, pensa comigo. Criar uma etapa administrativa obrigatória, que a gente já sabe que muitas vezes só serve para atrasar tudo, isso vai totalmente contra essa ideia de celeridade, de agilidade, né? E olha, isso não é só uma interpretação, uma teoria, não. O Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, que é a corte máxima do país, já bateu o martelo sobre esse assunto. Ele colocou um ponto final nessa discussão. Essa tabela aqui resume perfeitamente a situação. De um lado, a gente tem a exigência comum nos tribunais de esgotar a via administrativa. Um caminho burocrático e, como a gente viu, às vezes até ineficaz. E do outro lado, o entendimento do STF, que não precisa de requerimento administrativo prévio. Que o acesso à justiça é um direito direto. É como escolher entre um labirinto e uma linha reta. E para não ficar só na palavra, aqui estão as provas concretas, decisões recentes do Supremo, como essas que estão aparecendo aí. O tribunal foi, assim, taxativo. Não dá para exigir que a pessoa esgote a via administrativa para pedir isenção por doença grave. Isso firma um precedente, sabe? É uma orientação que deve ser seguida em todo o Brasil. Bom, para a gente fechar e deixar tudo bem claro, vamos resumir os pontos principais que garantem esse acesso direto à justiça. Dá para resumir em 3 passos bem simples. Primeiro, o direito existe. A lei garante a isenção para aposentados e pensionistas com essas doenças graves.
Segundo, o acesso é garantido. A Constituição assegura que a porta do judiciário está aberta. E terceiro, que é a prova final, o STF já confirmou que não precisa passar pela via administrativa primeiro, ou seja, o caminho está de fato livre. Conhecer o próprio direito é sempre o primeiro passo, né? E agora, com essa informação, fica claro que o caminho para a justiça é direto, sem a necessidade dessa etapa administrativa. O próximo passo, então, é usar esse conhecimento para buscar o que é garantido por lei. Garantir essa tranquilidade financeira para poder focar no que realmente importa, a saúde.